queridas do 7º ano, tudo bem? Vamos para mais uma semana de estudo. Vou seguir aqui o material. Se você tem o material impresso, fica muito fácil, né? De repente eu posso até depois aqui embaixo na descrição do vídeo deixar até o link também para quem queira imprimir aí esse material. Mas você, do 7º ano, que tem o material impresso, é só acompanhar. Vou dar todas as orientações e as explicações do tema dessa semana. E qual é o tema? Reforma religiosa. Já ouviu falar disso? Já ouviu falar em protestantismo? Já ouviu falar em igrejas católicas, igreja católica e igrejas evangélicas? De onde que surgiram esses temas? De onde surgiram esses nomes? Então vamos entender. PET 2, semana 2, 29 até 2 de abril, reformas religiosas. Está previsto aqui para 3 aulas, né? Então vamos lá. Logo no início do material, o que nós temos aqui é um artigo, né? É um artigo de 2020 do Correio Brasiliense e está falando de uma coisa que pouca gente sabe que aconteceu no Brasil. Presta atenção. Durante o período colonial, a igreja criou uma rede que perseguia pessoas. No século XVIII, o Brasil registrava 198 desses comissários, representantes direto do Santo Ofício, que deixou de enviar missões da Europa para julgar casos na colônia. Isabela de Oliveira, que é a repórter que faz essa reportagem. Vamos lá. Embora a coroa portuguesa e a Igreja Católica nunca tenham estabelecido um tribunal da Inquisição no Brasil, os colonos não escaparam dos atentos e temidos olhos do Santo Ofício. É o que mostra a tese de doutorado defendida na Universidade de São Paulo, na USP, pelo historiador Aldair Carlos Rodrigues, após analisar documentos guardados na Torre do Tombo, em Portugal, em algumas cúrias brasileiras, como a de São Paulo e a do Rio de Janeiro. O pesquisador mostrou que a igreja constituiu uma rede de agentes do clero que se encarregou de perseguir e condenar praticantes do judaísmo, hereges e sodomitas homossexuais, entre outros. No século XVIII, o Brasil registrava 198 destes comissários, representantes diretos do Santo Ofício, que deixou de enviar missões da Europa para julgar casos na colônia. De forma lógica, a maioria dos agentes estava distribuído de acordo com a ocupação do território nacional, que era Pernambuco. Bahia e Rio de Janeiro registraram o maior número, 51, 45 e 37 casos, respectivamente. Essas regiões já passavam por um processo de desenvolvimento econômico, social e demográfico desde o século XVII, diferentemente de Minas Gerais, Pará, São Paulo e Maranhão, onde o número era menor. Muito séria essa informação. Uma tese de doutorado, uma pessoa escrevendo que a igreja andou perseguindo pessoas no século XVIII. Vamos ver no que se encaixa isso na nossa matéria. Logo em seguida, no nosso material impresso, já vem as atividades, mas é bom lembrar que o enunciado das questões, e aqui eu quero dar um toque, tem aluno que fala assim, nossa, como essas questões são longas. Primeiro, não precisa copiar se o material está impresso. Segundo, se for copiar, era só assim, preencha o quadro abaixo. É só isso a pergunta. Então, para que esse enunciado tão grande? Porque já é matéria. Pelo enunciado, você já vai entender de que forma você vai elaborar a sua resposta. Então, vamos lá. Número 1. A Reforma Protestante foi um movimento que se caracterizou a partir do século XV na Europa. Com este movimento, seus idealizadores questionavam a dominação da Igreja Católica por meio de ações, princípios e dogmas que iam na contramão do que a Santa Amada Igreja pregou durante o período medieval. Nesse período de contestação do poder da Igreja Católica, podemos destacar o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Preencha o quadro abaixo com as informações solicitadas a respeito de cada movimento protestante. Então, antes de orientar para a questão, vamos entender o que foi isso então. Então, a reforma religiosa, que se firmou lá no século XVIII, começou, na verdade, no século XV. Como é que é isso? Todas as grandes reformas, todas as mudanças históricas não acontecem da noite para o dia. Já desde o século XV, o que estava acontecendo no século XV mesmo? Estava acontecendo lá o renascimento comercial, o renascimento urbano e o renascimento cultural. Mudanças no jeito de pensar, mudanças no jeito de ganhar dinheiro na economia, mudança no lugar onde eles moravam, onde as pessoas viviam. Houve uma urbanização da Europa,
houve um movimento de novas ideias e houve o nascimento de uma nova classe social chamada burguesia. Tá bom. Nesse período, no século V, começa a ter pessoas questionando o poder e a dominação da igreja. Vale lembrar que durante toda a Idade Média, a igreja foi uma senhora feudal. Que igreja que nós estamos falando? Igreja Católica Apostólica Romana. A origem dela foi lá no Império Romano. Lá com o nascimento de Cristo, então o nosso calendário é um calendário cristão, então desde o nascimento de Cristo, mais ou menos ano 33, morte de Cristo, ressurreição de Cristo, nasce uma nova igreja. Essa era chamada a igreja primitiva, católica, apostólica, romana, porque católica significa que ela era universal, ela era para o mundo inteiro, apostólica porque teve origem nos apóstolos ali de Jesus, e romana porque a sede era lá em Roma, onde Cristo foi crucificado. Tá, essa igreja seguia alguns dogmas. O que é dogma? Coisas que eles acreditavam. Acreditavam nas pregações do Cristo, acreditavam na vida em comunidade, repartir tudo entre os irmãos. Isso era a igreja primitiva. Só que com o decorrer do tempo, essa igreja perdeu essas características e durante algum tempo na história teve um papel terrível. É bom lembrar que quando começa a Idade Média, quando aqueles bárbaros invadem a Europa, começa a fazer alianças com a igreja e com os reis e igreja passam a ser as classes sociais dominantes. Então, o rei e o clero mandam na Europa. E a igreja começa a utilizar da influência que tinha sobre o povo para justificar um monte de coisa, inclusive a dominação dos ricos sobre os pobres, exatamente ao contrário do que pregava a igreja primitiva. Muito bem, nesse período algumas pessoas começam a questionar. Quem são as pessoas que começam a questionar? Bom, aqui vem, vamos falar já da questão, que aí a gente vai explicando. Não vou dar o gabarito para você agora. Eu quero que você pesquise, eu quero que você faça. Mas se você prestar atenção nessa explicação, você já vai ter uma ideia muito clara de como responder. Então vamos lá. Luteranismo, calvinismo e anglicanismo foram movimentos para questionar isso, para questionar a igreja. Começa na Alemanha, um cara chamado Martinho Lutero. Ele era monge da Igreja Católica, ele era um monge que estudou muito, fez teologia, teologia é o estudo de Deus, então começou a estudar, se aprofundar lá na igreja primitiva e falou, opa, essa igreja está indo para um lado muito errado, já foi para um lado muito errado, e começou a brigar contra isso, sabe? Escreveu 95 teses contra o que a igreja estava vivendo naquele momento. Fixou essas 95 teses na porta de uma igreja, e aí nessa data, que vai ser uma data que vai aparecer ali, que vai aparecer na sua resposta, que vai marcar o início de uma reforma protestante. Por que o nome protestante? Porque ele começou a protestar contra aquela igreja. E aí ele teve brigas terríveis com o Papa, ele não queria acabar com a igreja católica, morreu sem querer isso. Na verdade, durante todo o tempo da vida dele, ele estava querendo promover uma mudança, uma reforma dentro da igreja. Por isso o nome reforma religiosa, reforma protestante. Tá bom. Esse cara, Lutero, as ideias dele ficou conhecido como luteranismo. Então o movimento luteranismo é um movimento que nasce lá na Alemanha com o Martinho Lutero. Tá bom. Mas as ideias dele foram influenciando outras pessoas. Lá na Suíça, tinha um cara chamado João Calvino, que era discípulo de Lutero, ou seja, ele gostava das ideias de Lutero, ele ouvia Lutero. Lutero teve uma influência muito grande. É bom lembrar que, por exemplo, a Bíblia era escrita em latim, só a igreja que lia a Bíblia. Lutero, no auge da sua briga com a igreja, ele traduz a Bíblia para o alemão e começa a fazer a Bíblia ficar mais acessível para os alemães. E aí Calvino começa a acompanhar aquilo e começa também a ser adepto do protestantismo. Então lá na Suíça ele também começa um movimento contra a Igreja Católica, com algumas ideias muito parecidas com a de Lutero, mas com algumas coisas diferentes. Algumas coisas eles divergiam. Vamos comentar já sobre isso. Esse cara era João Calvino, então esse movimento foi chamado como calvinismo. Lá na Inglaterra, por que o nome anglicanismo? Porque surgiu na Inglaterra. Inglaterra, o Estado nacional chamado Inglaterra, foi formado pelos povos bárbaros anglo-saxões, então daí anglicanismo se refere à Inglaterra. Por que não tem o nome de uma pessoa? Porque na verdade foi praticamente um país que resolveu adotar uma igreja só para eles. A igreja falou, vamos criar a igreja anglicana,
Quem falou isso? Um rei. Henrique VIII era um cara que era casado, mas ele queria separar da mulher, queria se casar com Ana Bolena, uma outra pessoa da corte, mas a igreja falava que o casamento era indissolúvel, e aí começa a briga do rei com a igreja. Não era só por isso, tinha motivos políticos, né? Toda a influência da igreja, né? Os impostos, tudo que a Inglaterra tinha que pagar para a igreja de Roma, tudo isso fez com que aquele rei também começasse a brigar e a ser também um protestante, a protestar contra a igreja católica, e cria esse movimento chamado de anglicanismo. E aí você vai pesquisar, você vai perceber que a época de cada movimento, então aqui você vai colocar o país, né? Então em cada quadrinho você vai colocar o país aí que surgiu cada um, a data, você vai perceber que o luteranismo surgiu um pouco antes e logo depois começa a ser seguido pelo calvinismo. O calvinismo e o anglicanismo, a história mostra inclusive a mesma data de início, e o luteranismo um pouco antes. Depois, os líderes, né, as lideranças desse movimento, já falei os nomes, é só prestar atenção ou voltar ao vídeo ou pesquisar. E as principais críticas. Cada um desses movimentos, você vai escrever a crítica aí na frente aí, que fizeram a Igreja Católica. Então, cada um tem algumas críticas bem específicas, mas alguma coisa assim era comum. Então, vou falar de algumas coisas terríveis, que eram muito criticadas pelos protestantes no geral. Venda de indulgências. Essa era a principal briga. A igreja era poderosa e ela era rica. E ela ficava rica cobrando impostos. Imposto podia se chamar de dízimo, podia chamar de contribuição, de alguma outra coisa. Além de tudo, ela vendia indulgência. Se você pesquisar a palavra indulgência no sentido comum do termo, indulgência é apenas perdão dos pecados. Então tá, indulgência não tem nada de errado, perdão dos pecados. Inclusive a igreja promove o perdão dos pecados pelo sacramento da reconciliação, chama as pessoas ao arrependimento, para que sejam perdoados, até aí nada de errado. Mas quando ela começa a vender essas indulgências, os ricos, os nobres, doavam uma quantia grande, alta, vultosa para a igreja e recebia lá um documento. Era como se fosse a escritura de um pedacinho no céu, de um terreno no céu. Isso era venda de indulgências. Martim Lutero era monge. Quando ele foi fazer uma peregrinação em Roma, ele era da Alemanha, em Roma, e viu lá a venda de indulgência, o comércio feito com relíquias sagradas, inclusive algumas falsas. Aqui está o crânio do apóstolo Pedro, vendendo por um absurdo, mas já tinha vendido uns 5 crânios daquele mesmo apóstolo, ele só tinha um, então não fazia sentido. Pedacinho da cruz de Cristo por não sei quanto. Então aquele comércio em torno da Santa Sé, da sede da igreja no Vaticano, tudo aquilo foi deixando o Martim Lutero. Então essa venda de indulgência, esse comércio na igreja, o poder, corrupção dentro do clero, venda de cargos dentro do clero, então uma briga política, uma coisa que se afastava muito da igreja. Então aí tem uma série de críticas feitas à igreja. Se você vai pesquisar, você vai ver que cada movimento fez suas críticas e alguns eram parecidos. Depois vem, tá bom, eles criticaram, o que é que eles defendiam? Vocês vão perceber que a diferença é basicamente com relação à Bíblia, aos sacramentos e à salvação. Você vai pesquisar, mas você vai perceber o seguinte: a aceitação da Bíblia como o único livro confiável, a Bíblia poder ser lida por todos, não só pelo clero, a questão da salvação. A salvação é só pela fé que a pessoa já salva. Não, é pela fé e pelas obras. Não, é só pelas obras. Não, o homem já é predestinado à salvação, já nasceu salvo. Então tem algumas ideias diferentes aí entre esses 3 movimentos, o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Então você vai colocar as ideias de cada um aí. Depois, a número 2, o enunciado também, que já é uma explicação da matéria. Então um pouquinho de paciência com esse enunciado grande, preste atenção. Durante a Idade Média, prevaleceram as determinações estabelecidas pela Igreja Católica, que favoreciam algumas classes em detrimento de outras. Toda a estrutura estamental medieval foi sustentada pelo princípio da justificativa religiosa. Deixa eu já parar de explicar isso aqui. Por que que tinha clero, nobres e lá embaixo servos? Por que tinha muito rico, bem rico e paupérrimo? É uma justificação religiosa. A igreja fala, Deus quis assim, então não briga por isso não. Isso é justificativa religiosa, tá? Para justificar, para explicar aquelas classes sociais. Como vimos anteriormente, a partir do surgimento do movimento renascentista, surgiu também uma nova forma de olhar para os valores que conduziam as ações da sociedade.
Mais adiante, as transformações promovidas pelo renascimento cultural, comercial e urbano também fomentaram movimentos religiosos de contestação do poder da Igreja Católica. Relaciona os movimentos protestantes às demais transformações sociais que marcaram o século XV. Ufa, que tamanho, né? Mas a pergunta é só essa. Relacione os movimentos protestantes com transformações que marcaram o século XV. Então, é só lembrar. Ah, tá. Então, no século XV teve renascimento cultural, renascimento urbano, renascimento comercial. De que forma que isso influenciou o protestantismo? Já falei um pouco sobre isso. Se você pesquisar, você vai ver que a cidade era um ambiente meio hostil para a igreja ficava muito mais à vontade com o pessoal da roça. Você vai ver por quê? Você vai ver que havia uma ligação muito maior, um medo muito maior das pessoas com relação à igreja, quando as pessoas todas viviam dentro do feudo. Afinal de contas, a igreja era uma senhora feudal. E aí você vai pesquisando, você vai ver, ah, tá, entendi. O que tem a ver então? Ah, houve uma influência sim, essas ideias fizeram isso, isso, isso. Então, já vou adiantar, houve uma influência muito grande. Esses movimentos causaram a reforma religiosa. Questão número 3. Tá, que tamanho de enunciado. Pois é, mas a explicação da matéria, porque vai ter um quadro enorme para vocês preencherem depois. Tá achando a pergunta grande? Vai ver o tamanho da resposta. Vamos lá, ó. É importante ressaltar que o movimento protestante não tinha como objetivo principal destruir a Igreja Católica. Pelo contrário, buscava-se uma reforma. Os reformistas achavam preciso mudar os costumes da Igreja e o comportamento do clero, observados por eles como práticas que iam na contramão do pensamento de Cristo. Em resposta ao movimento reformista dos protestantes, a Igreja Católica organizou no século XVI o Concílio de Trento, que foi uma reação às ideias protestantes e ficou conhecido como Contra-Reforma. A função do concílio era condenar as novas doutrinas protestantes, além de reafirmar os dogmas da fé católica. Analise as decisões tomadas pelo Concílio de Trento. A pergunta é essa, ó. Analise as decisões tomadas pelo Concílio de Trento e avalie como iniciativas que reavaliaram os dogmas da Igreja ou reafirmaram esse pensamento tradicional da igreja. Isso aqui eu preciso explicar um pouco melhor. Então eu falei, mas eu estava falando de século XVIII. Na verdade, houveram movimentos religiosos, e aí alguns historiadores classificam como reforma e contra-reforma. Então um período um pouco mais longo. Né? Vai ver que 1437, lá que começa a briga já com Lutero. Mas esse movimento vai indo, e depois há uma contra-reforma também da Igreja Católica. O que é contra-reforma? Vamos ver aqui, ó, estão perdendo fiéis, tem concorrente agora não é só a Igreja Católica mais que está no mundo, tem mais um monte de igrejas evangélicas, né, que todas nasceram dali, do protestantismo, um monte de igrejas protestantes. A gente está falando aqui dessas três, né, do calvinismo, do anglicanismo e do luteranismo, mas começa então a abrir um leque de pessoas que falam, caramba, não preciso pensar exatamente igual a essa igreja, será que ela está certa e tal? E aí faz um concílio. O que é um concílio? O concílio é uma reunião com o clero. Então, o Concílio de Trento foi uma reunião com o alto clero da Igreja Católica. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Mas o que é para me fazer nesse quadro? Presta atenção. O quadro é enorme, mas a única coisa que você vai fazer é colocar X. Presta atenção aqui, ó. Subir aqui um quadrinho para você ver. 3 colunas tem esse quadro. O primeiro é decisões que foram tomadas lá no Concílio de Trento. Depois tem a primeira coluna falando, essa decisão reavalia dentro da igreja essas questões que são criticadas, e na outra, reafirma o pensamento. Então, presta atenção para você não errar isso aí. Você só vai colocar um X. Você vai escolher uma dessas 2 colunas e colocar X. O que é reavalia e reafirma? Estão falando que a venda da indulgência é uma coisa muito ruim. Isso é o reformador que está falando. Vamos lá, no concílio. Senhores bispos, vamos dar uma reavaliada? Será que realmente é ruim, a gente precisa mudar isso? Isso é reavaliar. Ou vamos reafirmar? Não, nós estamos certos e vamos continuar fazendo. Então, reavaliar é ouvir, vou fazer uma avaliação nisso, vamos ver se está errado ou não. Reafirmar é bater o martelo e continuar fazendo. Vou fazer a primeira, tá? Vou fazer a primeira, preciso fazer as outras. Uma decisão, então, é a condenação à venda de indulgência. A igreja ouviu isso, e estava um negócio meio fora de controle ali mesmo. E isso, esse é o que está pegando mais. Eu acho que a gente precisa dar uma reavaliada nisso. Teve bispo falando, não, vamos bater o martelo, não vamos ficar sem dinheiro, continuar vendendo essas indulgências. Mas a maior parte falou, vamos reavaliar. Então, se a condenação à venda da indulgência é uma decisão do Concílio de Trento,
que foi reavaliado, você vai marcar na coluna 1. Se você pesquisar e falar, não, eles reavaliaram coisa nenhuma, eles reafirmaram, vamos fazer. Aí você vai marcar na coluna 2. E assim você vai fazendo. Ah, mas o que são as decisões? Vou falar rapidamente. Confirmação do princípio da fé do princípio da salvação pelas obras e pela fé. Olha, o que salva é a obra e a fé. Será que a igreja reafirmou isso? Reavaliou. Se achar que reavaliou, primeira coluna. Se achar que reafirmou, faz um X na segunda coluna. Ela confirmou o culto aos santos e à Virgem Maria nesse concílio. A igreja falou, olha, vamos continuar cultuando os santos e a Virgem Maria. Se achar que sim, então reafirma, é a segunda coluna. Se achar que não, reavalia. Reativação da Inquisição. O Tribunal do Santo Ofício é aquele tribunal terrível que matava pessoas, que eram consideradas hereges, que era considerado contra a Igreja Católica. Tem um filme fantástico sobre isso, chamado Joana d'Arc. Na verdade, já fizeram 3 filmes sobre Joana d'Arc, mas o último, do Besson, do produtor, é muito bom. E esse filme mostra uma moça, a história é verdadeira, uma moça lá do sul da França, lá de uma vilazinha na França, que ela falava diretamente com Deus, que ela tinha uma vida de oração e que ela vai depois, inclusive, combater no exército francês contra a Inglaterra, lá na Guerra dos 100 Anos, mas ela tinha uma ligação tão forte com Deus que essa mulher é bruxa, ela é uma herege, ela não está seguindo o que a igreja manda, só a igreja que é intermediária entre os homens e Deus, ninguém pode falar diretamente com Deus. Bom, considerada bruxa, o que eles fazem com ela? Amarra ela, põe fogo, mata ela, queima ela viva e continua queimando até ela morrer. Mata queimada a Joana d'Arc. Claro que essa mesma igreja, 100 anos depois, vê que errou e considera essa moça como santa. Hoje ela é conhecida na Igreja Católica como Santa Joana d'Arc. Mas quem fez isso lá atrás foi o Tribunal do Santo Ofício, uma coisa terrível. Tá bom, aqui está falando o seguinte, olha, reativou a Inquisição, Tribunal do Santo Ofício. Inquisição era o julgamento, vamos fazer uma Inquisição, vamos julgar essa pessoa. Então, será que ela reativou? Se achar que não, ela reavaliou isso, que estava errado, X em 1. Se achar que ela reafirmou, vamos continuar fazendo, X na outra coluna. Infalibilidade papal. O Papa é infalível, ele não erra, o representante de Deus na Terra. Isso é um dogma da Igreja Católica. Será que esse dogma ele foi reavaliado ou foi reafirmado? Confirmou a existência do purgatório. Tinha um grupo que falava, não existe nem céu nem inferno. Tinha gente que falava, só existe o céu. Tinha gente que falava, só existe o inferno. Tinha gente que falava, existe os dois. E a igreja falava, existe céu para os salvos, inferno para os condenados e purgatório para quem está de recuperação. Será que ela confirmou essa existência ou será que ela reavaliou? Dependendo do que você pesquisar, aí você vai marcar o teu X. Acha que acabou? Acabou não. Sacramentos. A Igreja Católica tem 7 sacramentos, né? Entre elas o batismo, a comunhão, a crisma, o celibato, né? Que é o casamento, a unção dos enfermos. E esses sacramentos não eram aceitos por todos. A Igreja, o Concílio de Trento, ela confirmou esses sacramentos ou ela reavaliou, vamos mudar isso ou aquilo? Proibição do casamento para os membros do clero. Padre não pode casar. Ixi, essa é fácil. Será que a igreja lá atrás ela reviu isso, reavaliou, ou será que ela continuou, ela confirmou isso? Criação de seminário para a formação de sacerdotes. O Lutero falava, gente, está precisando de novos sacerdotes e tal. Será que ela criou seminários? Será que ela reafirmou isso? Não, vamos continuar criando e tal. Ou será que ela reavaliou? Confirmação da indissolubilidade do casamento. Homem e mulher terão que ficar juntos até que a morte os separe. Isso chama indissolubilidade do casamento. Ele não pode ser solúvel, desmanchado. Isso era um dogma já da Igreja Católica naquela época. Ele foi reafirmado ou foi reavaliado? Medidas e decretos visando a unidade católica e fortalecimento da hierarquia. Vamos fortalecer esses cargos na igreja, vamos unir mais essa igreja. Será que foi isso? Eles falaram, vamos reavaliar? Será que isso não é necessário? Não sei. Ressaltou a importância da missa dentro da liturgia católica. A missa vai ser mais importante agora. Eles estão criticando? Agora que a missa vai ser importante. Será que eles fizeram isso? Então eles reafirmaram. Será que eles falaram, não, vamos reavaliar esse negócio de missa aí, tal, tal. Aí eles reavaliaram. Pronto, é isso. Falei demais dessa questão, vamos para a número 4. A número 4 tem um texto longo, eu não vou ler para não ficar muito cansativo, mas está falando sobre cidades históricas de Minas, sobre igrejas enormes que foram criadas aqui em Minas, sobre a arte barroca, uma arte religiosa, uma arte sacra que acontece aqui em Minas Gerais. Tá, esse texto está falando
sobre isso. E aí a pergunta: escreva sobre a maneira que a Igreja Católica, no contexto da Contra-Reforma, encontrou para evitar a perda de fiéis aqui em Minas Gerais. Em Minas Gerais, então, como é que a Igreja fez? As pessoas não são muito alfabetizadas, não têm muito conhecimento? Será que o uso de imagens, as pinturas, é uma forma de catequizar? Será que as procissões, aquela coisa mais popular para trazer o povo de novo para a igreja? É bom lembrar que a igreja estava perdendo fiéis. Como é que Minas Gerais lidou com isso? É a resposta dessa pergunta. Gente, se eu não me engano, foi a última, sim. É isso, tá? Já falei demais. Então isso encerra aí o material da semana de 29 a 2 de abril, PET 2, semana 2, 7º ano. Tchau. Beijo no coração de todo mundo.